Valendo. Então, depois que a gente fez o cálculo, né, da folha, que a gente conferiu os recibos, tudo direitinho, o próximo passo é a gente gerar a folha propriamente dito, né, a folha de pagamento. Para isso, a gente pode vir aqui, ó, deixa eu só fechar aqui algumas telas, a gente vem aqui em relatórios, cálculo, relação de cálculo. Eu vou ter todos esses modelos. O cliente vai verificar o modelo que se encaixa melhor ali para o dia a dia dele. Aqui é sempre um ponto que eu acabo me lembrando e que se aplica a todo o sistema. É um ponto que é o seguinte: todo e qualquer relatório, toda e qualquer rotina que você utiliza com frequência, para você não ter que percorrer todo esse caminho, você pode favoritar. E favoritando, ele fica aqui como um atalhozinho para você. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que ajuda bastante também no dia a dia. Eu vou pegar um exemplo aqui do relatório geral da Folha. É um relatório bem completo, tá? Onde a gente vai mandar executar aqui e aí ele vai trazer todo o cálculo da folha efetivo para a gente, tá? E aí é legal porque o escritório pode colocar a identidade, né, do cliente dele, o logotipo dele, e aí ele vai ter todo o detalhamento do que a gente chama de analíticos de contrato, né? Então, do lado esquerdo, para cada funcionário, a gente vai ter todos os proventos, do lado direito a gente vai ter todos os descontos, todos os impostos, as bases, tudo direitinho, colaborador por colaborador. Ó, o Prolabore, eu não precisei rodar uma rotina em separado para que isso acontecesse. Então, a gente tem aqui o cálculo sendo feito de forma automática. O resumo do contrato para efeito de conferência, para efeito de análise. As bases dos impostos, o resumo do INSS. Por tipo de contrato, então quem é empregado, quem é diretor, quem é aulista, professor, quem é intermitente, um ponto bem legal, tá? O questor, ele é especialista em cálculo de intermitente, então a gente faz todo o controle de todas as etapas no que diz respeito a intermitente. A gente observa que muitos softwares não fazem todo o controle dessa jornada, o questor faz todo o controle, tá? Por tipo de situação, quem está ativo, quem está afastado, o resumo da GPS, que agora está virando DCTF Web, o resumo do fundo de garantia e do imposto de renda. E aqui, gente, segue o mesmo conceito. Entrei, conferi, tá ok, quero mandar para o meu cliente, cliquei aqui em EDOC, vou colocar aqui o tipo de documento que eu estou enviando, que nesse caso vai ser do departamento pessoal, dei ok, foi. Simples assim, tá? Bom, toda essa jornada que a gente passou aqui, inserção das variáveis, o cálculo, a conferência, a geração da folha, bem como também dos DARFs, dos impostos, a gente foi fazendo de forma manual, para que vocês pudessem ter a percepção de como é que o sistema se comporta cumprindo cada uma dessas etapas. No entanto, o que a gente pode fazer aqui também, tá? Assim como a gente fez lá no fiscal, a gente pode robotizar os processos. E aí, mais uma vez, a gente tem a figurinha de quem? Do Kill. Então, eu posso programar a ferramenta para executar uma série de rotinas de forma automática também dentro da folha. E aí a gente pega alguns exemplos aqui para ilustrar. Vamos pensar aqui. Estou fazendo um trabalho dentro do escritório de contabilidade, e aí, naturalmente, surge a pergunta. Falei, cara, você deve ter aqui um grupo de empresas que só tem Prolabore, né? Aí, muito provavelmente, a gente vai receber uma resposta positiva quanto a essa pergunta. Falei, não, realmente, eu tenho aqui um grupo de 50, 100 empresas que só tem Prolabore. Cara, Prolabore não tem mistério. É só lá o Prolabore do sócio e INSS. Não tem muito o que inventar. Cara, se é uma coisa simples, por que todo mês eu tenho que entrar e mandar processar Prolabore? Então, eu programo a ferramenta. Ó, eu quero que todo dia 30, às 9 da manhã, você vai pegar esse grupo de empresas aqui e vai processar esses Prolabores automaticamente para mim. Tá? Então, essa é uma forma de automatização. Qual seria uma outra forma? Olha, é comum. A verdade, a grande maioria das folhas processadas, elas não têm variáveis. É só o salário do funcionário, o INSS, o imposto de renda, não muda. Por que todo mês, então, já que não muda, por que todo mês eu tenho que entrar e mandar processar essas folhas? Da mesma forma, eu posso criar um grupo de empresas chamadas folhas sem variáveis e automatizar também, tá? Eu vou mostrar esse cálculo automatizado acontecendo e o reflexo que ele vai gerar, tá? Então, vamos lá. Antes da gente efetivamente executar no sistema,
eu vou chamar a atenção de vocês para essa pasta que está aqui, ó. Questou, usuário, apresentação, automação, folha. Está vendo que tem uma pastinha aqui, ó, configuração 02, cálculo da folha sem variáveis? O que eu vou fazer? Eu vou apagar essa pasta. Então, ela está vazia, ó, não tem mais. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai executar o cálculo automatizado. Então, ao invés de eu cumprir cada uma das etapas, abrir período, fazer o cálculo da folha, gerar a impressão dos relatórios, disparar o envio das informações relativas ao e-social, eu vou fazer com que o sistema faça isso para mim. Então, vou vir aqui em cálculo, cálculo automatizado. Vou mandar executar aqui. Essa etapa que eu estou fazendo aqui, gente, o Q faria para mim, tá? É porque eu não agendei no Q lá, então vou fazer aqui para a gente entender como é que esse cálculo vai acontecer. Eu vou só reverter aqui para a gente fazer novamente. Então, basicamente, o cálculo automatizado ele vai cumprir 3 etapas. A execução, o resultado para eu entrar e conferir, e, naturalmente, depois de conferido, eu posso sincronizar e disparar o envio de tudo que foi produzido para quem? Para o meu cliente. Então, eu vou ter aqui algumas configurações. Como eu disse para vocês, cálculo de folha sem variáveis, Prolabore, posso criar fases. Ah, Alex, poxa, eu tenho empresas aqui que têm variáveis. Eu posso criar uma fase, e aí o sistema para, eu faço a inserção das variáveis, depois ele dá sequência na automatização? Posso também. Então, eu crio subfases, digamos assim. Eu vou ter lá no primeiro momento a abertura do cálculo, o cálculo inicial, e aí ele vai deixar em stand-by lá para o usuário entrar e lançar as variáveis. Lançou as variáveis, a gente dá sequência com o processo de automatização, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui, ó, cálculo da folha sem variável, e vou mandar ele avançar. Ou melhor, na verdade, eu tenho que vir aqui e mandar executar. Então, vou mandar ele executar aqui essa automatização. Então, nesse momento, ele vai percorrer todas aquelas etapas que a gente mostrou agora há pouco. Tá? E, de novo, se a gente coloca o Q para fazer esse processo, o usuário ele pode estar desenvolvendo outras atividades enquanto isso está acontecendo de forma transparente, enquanto isso está ocorrendo em segundo plano. Então, ele pode estar fazendo uma admissão de um colaborador, ele pode estar fazendo uma alteração de salário, ele pode estar fazendo um recálculo de guia, enquanto essa automatização está acontecendo por trás. Tá? E aí, o que é o legal, gente? Depois que ele finalizar todas essas etapas, vocês vão observar aqui embaixo, ó, ele vai fazendo etapa por etapa, cria o período, vai fazendo a geração do cálculo, gera lá as informações relativas ao INSS, o imposto de renda, a parte de terceiros, né? E quando ele finalizar, a gente vai conseguir ter a percepção aqui de como é que foi o resultado disso. Se ele fez tudo com sucesso, se tem alguma advertência, se tem algum erro, enfim. Então, se a gente pedir aqui para vir para o próximo, ó, então ele já retornou para a gente o status do cálculo. Ó. O que foi ok e o que foi rejeitado. Depois de conferido, depois de analisado, eu posso avançar a próxima etapa, e aí ele vai pegar tudo que ele gerou, olha que legal, e ele vai fazer o quê? Ele vai disparar o envio para o meu cliente. Tá? E aí, olha que bacana. Lembra que a gente tinha feito a exclusão da pasta? Se a gente voltar lá agora, a gente vai observar que a pasta ela foi populada novamente. E se eu abrir aqui essa pasta, eu tenho tudo que ele produziu, tudo que eu determinei que ele produzisse em relação à geração de relatório, em relação à geração de conteúdo. Então, ó, um demonstrativo de INSS para o cara entrar e conferir, para ver se está batendo, para ver se está tudo direitinho, tá? Não se assustem com esses caracteres estranhos aqui, é porque minha base é de demonstração, tá? Então, ele retorna dessa forma mesmo, tá? Mas com a licença do cliente, vai trazer tudo configuradinho, tudo certinho. Ó, o envelope de pagamento, que é o recibo, tudo processado bonitinho. A GPS, que agora não é mais GPS, é DCTF Web, mas no meu que estava configurada para gerar GPS, para recolhimento do INSS. O imposto de renda. Então, olha que legal, ao invés de eu ter que entrar e ficar gerando um a um, cara, está tudo pronto aqui. Conferiu, tá ok? Cara, vai ser feliz. Dispara o envio para o cliente, está tudo certo. Tá? Ó,
a relação de cálculo da folha, está aqui bonitinho, até o arquivo da Cefip a gente já gerou aqui, ó. É só ir lá no programinha da Caixa, importar o arquivo e transmitir. Então, olha o quanto de produtividade que a gente consegue entregar para o dia a dia do escritório contábil ou da empresa, né, que está processando ali a sua folha de forma interna. Então, muito desses processos que o pessoal hoje tem que pôr o dedo, clica aqui, acessa a tela tal, faz isso, faz aquilo, você consegue naturalmente reduzir, né, esse tempo gasto. E aí, mais uma vez, o robô está fazendo, o usuário vai entrar na parte que é mais importante, que é o conferir, que é o analisar, que é o passar um feedback para o cliente, que é conduzir aquela relação mais próxima. Essa é a ideia, tá? Então, mostrei aqui as duas possibilidades da gente fazer isso de forma manual, seguindo cada uma das etapas, ou a gente fazendo isso de forma automática. Qual o impacto que a gente vai ter depois que a gente produzir tudo que for relacionado à folha, gente? Naturalmente, são os dados que a gente precisa enviar para quem? Para o e-social. E como é que o questor trabalha? À medida que a gente vai executando essas operações dentro do sistema, naturalmente ele já vai disparando esse conteúdo lá para o portal. E onde é que eu consigo visualizar e monitorar se está tudo ok, se não está ok? Aqui, ó. Clico aqui no painel do e-social. E a gente vai ter evidência. Se a gente pedir para consultar aqui, ó. Ó, então a gente vai ter evidência do que está em andamento, do que está pendente, do que já foi efetivamente processado, eu já recebi o protocolo de retorno lá do e-social, e o que está rejeitado. E aqui, gente, tanto no pendente quanto no rejeitado, a Questor tem toda uma preocupação de quando a gente recebe o retorno do lado e-social de que algo não está correto, e não vai vir aquela mensagem maluca lá, né, na linguagem técnica, para você tentar interpretar para corrigir o problema. Não, ele vai te dar o caminho das pedras do que você deve fazer para promover a correção e, naturalmente, reenviar esse arquivo para que ele seja aceito lá pelo portal. Tá? Então, assim, todos os processos que a gente fizer, todos eles vão ser monitorados por essa tela. Fiz uma alteração de salário, gravei, cara, foi. E aí eu vou ter evidência aqui se efetivamente foi para o e-social, se já está validado ou se foi rejeitado. Ah, fiz uma alteração de cargo ou função, gravei, foi. Ah, Alex, isso é perigoso? Tipo assim, e se eu gravar a informação e, na verdade, eu me equivoquei e eu tenho que alterar? Cara, manda o evento de retificação ou manda o evento de cancelamento relativo àquele registro que foi enviado. Isso aí sem problema nenhum, tá? Um outro diferencial, tá, gente, que a gente oferece, isso aí também eu não vi em outros sistemas, né? Pelo menos mudado alguma coisa recentemente e eu não esteja sabendo. Mas um conceito importante, a gente processou a folha, tudo direitinho, tudo certinho. Eu preciso mandar um evento chamado 1299, que é o fechamento da folha, que é o que a gente chama de confissão da dívida. Então, depois da folha fechada, a gente pega essas informações e dispara através desse evento. Esse evento nada mais é do que as bases de cálculo que foram apuradas dentro do sistema. Quem calcula o valor do tributo efetivamente, ou seja, o que tem de INSS a recolher, o que tem de imposto de renda, etc., é o próprio e-social. E aí eu sempre faço uma pergunta, que é a seguinte: como é que você com o que foi calculado dentro do seu sistema? A grande maioria, o que faz? Impressão de relatório, abre o DCTF Web e vem conferindo um a um. Então, você imagina o cara que tem lá 50 empresas, 100 empresas, 200 empresas, 500 empresas, com inúmeros funcionários, o cara tendo que conferir um a um. Como é no Questor? A gente tem uma auditoria, onde eu consigo cruzar as informações que foram geradas e enviadas lá para o e-social versus as informações que estão no sistema. Então, eu consigo cruzar, e cruzando essa informação, ao invés de eu ter que conferir um a um, o que o sistema vai fazer? Ele vai retornar a evidência do que tem de divergência. Olha como é que muda a experiência. Ao invés do cara ter que entrar e ficar analisando um a um, ele vai se debruçar em analisar aquele que ele tem uma diferença. Muito simples, ele vem aqui. Ah, isso é importantíssimo. Além de
a gente tem que ressaltar que muitos escritórios de contabilidade lançam mão, pagam outros sistemas para poder fazer isso, além do sistema de processamento, né, que são nossos concorrentes que não têm essa ferramenta. O cara muitas vezes tem que comprar um audito, tem que comprar um auditor de folha para fazer esse cruzamento e conferir, porque realmente na mão só se o cara for muito pequeno. Pois é. E assim, como a gente tem essa possibilidade, mais uma vez, de fazer leitura dos dados que estão em ambiente externo e trazer isso para dentro do sistema, então a gente consegue oferecer isso para o nosso cliente. Então, através do demonstrativo aqui, eu consigo vir aqui e gerar o DCTF web por trabalhador. Cara, nesse momento, o que o sistema está fazendo? Comparando o que foi gerado lá no e-social com o que está dentro do sistema. Se tem divergência, ele já vai trazendo a coluninha para você qual é o valor da divergência e o melhor, qual é o evento que está gerando a divergência. Então, vou pegar um exemplo. Às vezes eu tenho um determinado evento que no Questor ele está com uma determinada incidência, no e-social ele está com uma outra incidência. Então, naturalmente, vai ter divergência aí para efeito de cálculo. Identificada a divergência, o que a gente faz? Vem no Questor, ajusta o evento para aquela incidência, grava, ele já vai mandar a atualização daquele evento já com aquela incidência corrigida e, naturalmente, a gente faz o reenvio aí do 1299 para ele equacionar e resolver o problema lá do cliente. Então, esse é um diferencial que ajuda muito no dia a dia, não só na questão da produtividade, mas principalmente o quê? Na questão da segurança, tá? Aproveitando que eu estou com essa tela aberta aqui, um outro diferencial que a gente oferece também é esse carinha aqui, e-social domésticos. O que acontece? Muitos escritórios acabam fazendo o doméstico, né, do proprietário da empresa, ou do sócio, enfim. E aí, muitas das vezes, o pessoal tem que lançar isso 2 vezes. Ele lança isso no sistema atual para controlar o período aquisitivo de férias, né, para ter o registro lá, o controle, e depois ele entra no portal do e-social doméstico, preenche tudo de novo para ter o retorno da DAE lá, para fazer o recolhimento da guia lá. Como é no Questor? Cara, faz tudo aqui no Questor, depois a gente tem toda uma integração com o portal, e de tal modo que você vai fazer a emissão da DAE pelo próprio Questor. Então, você lança uma única vez, tá? Diferente, mais uma vez, né, do que a grande maioria hoje faz, né, que é ter que lançar 2 vezes, tá? Falando também de segurança, outra coisa que a gente oferece também para os usuários são as auditorias que a gente entrega. Então, a gente consegue fazer as auditorias aqui relacionadas ao e-social, que é o que está aqui na tela. Então, tem todas as auditorias aqui que eu posso definir como é que eu quero fazer. Eu quero fazer auditorias aqui para ver se os afastamentos estão tudo direitinho, se a questão cadastral está ok. Então, tem inúmeras auditorias aqui. Posso fazer isso tanto para o e-social, FD-Reinf e DCTF Web. Tá? Então, também, mais uma vez aqui, são facilitadores aí que vão ajudar bastante aí no dia a dia do pessoal que está lá aplicado na folha. Tá? Outra coisa que eu sempre gosto de mostrar aqui lembra que eu comentei lá atrás da questão dos históricos? Então, assim, toda vez que eu precisar acessar um histórico de um funcionário, eu poderia vir aqui em funcionários, históricos, e vir acessando aqui cada um. Mas a gente tem uma tela aqui que é bem intuitiva, que todos os usuários gostam muito. Por quê? Porque a gente concentra todas as informações num único local. Olha que bacana, eu venho aqui em registro, e aí eu tenho todo o histórico do trabalhador num único local. Olha que bacana, a gente vai ter aqui os dados do empregador, vai ter os dados do cadastro do funcionário, e aí para cada BIM eu tenho todo o histórico de movimentação. Olha que legal, todos os salários que ele já teve, então todas as remunerações, todos os valores, todos os afastamentos, férias, valores sindicais, cargos, escalas. Então, assim, com um simples clique numa única tela, eu tenho todo o conteúdo, toda a informação que eu preciso. E mais do que isso, não é apenas para consulta, esse é que é o barato. Eu estou aqui entrando e estou consultando. Cara, eu preciso fazer um movimento de ajuste, preciso fazer uma alteração. Preciso fechar a tela de consulta aqui e entrar lá na parte de movimentação para promover o ajuste? Por aqui mesmo. Clico aqui,
Ó, eu quero, por exemplo, fazer uma alteração de salário. Cliquei aqui, botão novo, já digo qual é a data da alteração, qual é o motivo, qual é o novo salário. Gravei, já vai compor histórico e já vai mandar essa informação automaticamente para quem? Lá para o e-social. Tá? Então, mais uma vez, você não precisa ficar passeando muito, não precisa ficar dando inúmeras voltas para conseguir promover os movimentos que tem que ser feitos dentro do sistema. Tá? A gente consegue fazer isso de uma forma bem intuitiva, bem simples, bem direta. Outro ponto legal que a gente sempre divide também com os usuários no momento que a gente está apresentando é a parte das notificações, que são movimentações que você pode ter dentro do sistema no sentido de te alertando quanto a prazos. Então, aqui, ó, em configurações, notificações, você pode colocar o sistema para te ajudar a tomar conta de alguns processos. Exemplo, notificação de férias. Ele vai te questionar aonde você quer ser avisado e com quanto tempo de antecedência você quer ser avisado. Qual que é a ideia aqui, gente? É para evitar a dobra. Porque se as férias dobrarem, tem multa. Então, aqui ele vai te perguntar, ó, eu quero ser avisado com 60, com 30 e com 15 dias. Aonde eu vou ser alertado? Ah, em todos esses locais aqui. Então, onde eu for no sistema, ele vai ficar me perturbando com as mensagens. Ó, cara, esse cara aqui está se aproximando de virar as férias dele. Né? Programação de férias. Então, aqui a gente tem dois conceitos. Aqui é prazo legal para evitar dobra. Aqui é algo que eu combinei com o meu cliente. Então, vamos dar como exemplo. Ah, o Alex vai sair de férias no mês de julho, o Celso vai sair de férias lá no mês de setembro e o Diego vai sair lá no mês de dezembro. Tá? Então, o sistema não só pode te alertar quanto à proximidade para você colocar esses caras de férias, como você pode também automatizar esse processo através do queue. Ó, quando da proximidade da data, eu quero que você já entre e processe as férias para mim. Ele já vai fazer, já vai deixar prontinho lá para você. Você vai entrar, vai conferir, tá ok, já dispara o envio de avisos de férias lá para o colaborador. Tá? Não precisa de você vir aqui manualmente, área de trabalho, férias, e vir aqui e mandar fazer o cálculo das férias. Tá? Se você quiser fazer manual, perfeito, sem problema. Mas se você quiser programar a ferramenta para que o cálculo aconteça com base na programação, é possível também. Tá? Voltando para cá, notificação de contrato de experiência, mesma ideia. Contratei um colaborador. Ah, ele vai ficar com experiência por 30 dias. Ah, nós vamos prorrogar a experiência? Então, eu quero ser alertado. Vencido a prorrogação, o que nós vamos fazer? Nós vamos efetivar? Eu quero ser notificado. Então, a ferramenta vai monitorar isso aqui para você. Tá? Alteração de salário na efetivação da experiência. Contratei no primeiro momento com um salário de R$ 1.500. Passou no período da experiência, nós vamos ajustar o salário dele para 1.800. Perfeito, já vou colocar um alerta aqui no sistema para ele me notificar quanto a isso. Notificação de CNH, para a gente controlar a validade da CNH. Exames médicos de qualquer natureza, atestado de saúde ocupacional, toxicológico, enfim. Qualquer exame que eu quiser controlar a validade, o sistema vai me alertar quanto da proximidade dos vencimentos. Notificação de documentos faltantes. Ah, contratou um funcionário, o funcionário quer ter direito lá ao salário família. Tá, apresentou todos os documentos? Não, ficou faltando o cartão de vacina do filho. Beleza, coloca uma pendência aqui, enquanto tiver pendência, não paga o salário família para o cara. Então, a ferramenta vai tomar conta disso aqui e vai te alertar. Tá? Notificação de eventos, rescisão, retorno de afastamento, o cara acidentou. Qual é o prazo qual é a previsão de retorno dele? Você pode colocar aqui e o sistema vai te ajudando a controlar isso. Débitos de folha, seguro de vida e, por último, porém não menos importante aqui embaixo, notificação da database da categoria no que diz respeito ao dissídio coletivo. Então, qual é a database da categoria? E aqui com um componente que é muito importante. A database da categoria é o mês de julho. Cara, se eu processar uma quitação no mês que antecede a database, tem que pagar uma multa. Está estabelecido em lei. Então, o sistema vai te alertar. Fala, tem essa multa, vai desligar mesmo? E aí, naturalmente, se ele disser que sim, ele vai fazer todo o cálculo dessa multa para aplicar ali na hora que a gente vai processando a rescisão. Tá? Outros pontos também que são legais de destacar, tá? É um diferencial que a gente também observa no Questor. É muito comum o cliente do escritório ligar e falar, ah, cara, tem como você fazer uma simulação de rescisão aí para mim? Cara, a grande maioria dos softwares você não consegue simular, o cara tem que entrar e processar efetivamente uma rescisão, imprime, manda lá para o cliente,
O cliente muitas das vezes não te manda o feedback se ele vai desligar mesmo ou não, e aquela rescisão fica processada, e você só volta a lembrar dela quando você vai fechar a folha. Como é no Questor? Duas possibilidades. O cliente ligou para o escritório e demandou. Perfeito. Área de trabalho, rescisão. Vem aqui e brinca à vontade nas simulações. Qual que é o segundo cenário? Que esse é o ideal. Autosserviço, self-service. Mais uma vez, o Zen em questão. Ele vai vir aqui, o cliente vai acessar o Kenet e ele pode vir aqui e brincar aqui com as simulações. Vai aparecer a relação dos colaboradores dele, ele vai marcar lá qual é o colaborador que ele quer simular, qual é a data de desligamento, se o aviso é indenizado ou não. O que, que vai fazer nesse momento? Ele vai vir na base de dados do escritório, vai processar e vai devolver um relatório para ele lá. Tá? Relatório só, sem valor, sem efetivo impacto em rescisão. Ele analisou, ele efetivamente vai tomar a decisão de desligar aquele colaborador. Perfeito, ele vai disparar o comando para o escritório realmente vir aqui e processar o quê? O aviso prévio e logo depois a rescisão. Tá? Essa questão das simulações, você tem inúmeras possibilidades dentro do sistema. Você vindo aqui em relatórios, funcionários, simulações. Olha que legal, você pode simular férias, rescisão, aumento salarial, convocação, tudo isso aqui pode ficar aberto para o cliente. Então, olha que bacana, o cliente não precisa ligar para o escritório e pedir para ele simular. Eu quero fazer um aumento de salário aqui para uma determinada categoria, eu quero ver qual é o impacto financeiro que isso vai me gerar. Quanto que eu vou ter de aumento de salário efetivo, quanto meus impostos vão aumentar, como vai impactar isso nas férias, no 13º. Cara, ele pode entrar no portal e brincar à vontade no processo de simular. Tomou a decisão, ele efetivamente vai promover a alteração, aí sim ele dispara o comando para o escritório. Então, isso aqui é um outro ponto também que ajuda bastante, porque você vai reduzindo a demanda de quem? Do escritório. Falando nessa parte colaborativa, gente, voltando lá na questão do Kenet, você não só pode extrair informações do Questor, né, gerando esses relatórios, como você também pode fazer um movimento de input, um movimento de entrada. A gente falou das variáveis, mas a gente pode falar de um tema bem bacana, que também a gente sempre pergunta quando a gente está apresentando, que é o seguinte: você vai fazer a admissão de um colaborador para um cliente. Normalmente, o que o pessoal faz? O que o escritório faz? Ele pega um formuláriozinho, manda para o cliente preencher esse formulário, com os dados cadastrais para fazer o processo de admissão. E aí, depois de preenchido, ele recebe isso no escritório, lá por e-mail, e aí ele pega aquele relatório, vem e digita tudo manualmente dentro do sistema para aí sim efetivar aquela admissão. Mais uma vez, aqui no Questor, a gente pode trabalhar com conceito colaborativo. Abre o Kenet, vai ter lá a fichinha cadastral, onde ele pode fazer a solicitação de uma prévia, de uma admissão. Ele vai entrar, vai preencher, gravou, vai vir um alerta no escritório. O escritório entra, confere, está ok, não tem que digitar de novo. É só importar a informação para dentro do sistema. Então, são pequenos detalhes que você fala, pô, Alex, isso aqui poupa um pouquinho de tempo, mas um pouquinho aqui, o outro pouquinho ali, no final do dia você poupou não só um pouquinho, mas um poucão. Então, a ideia é exatamente essa, que você vá somando essas economias ao longo do dia, né, para que no final de um determinado período você analise e tenha evidência. Cara, quanto otimizado a gente conseguiu colocar o processo aqui no dia a dia. É a soma desses detalhezinhos que vão se aplicando dia a dia, que vão fazendo a diferença no final do processo. Por último, gente, é uma coisa que eu gosto de mostrar também, é a liberdade que o cliente, o escritório ou a própria empresa vai ter no que diz respeito ao SST, que é a parte de segurança do trabalho. Tá? A grande maioria hoje delegou essa responsabilidade para as clínicas, né, de medicina. Tá? Mas se porventura o escritório quiser assumir essa responsabilidade, o Questor está todo preparado, então você tem aqui também duas possibilidades. Ele pode vir aqui e fazer o lançamento manual dos processos que vão compor o dia a dia, o que a gente não recomenda porque é bem trabalhoso, ou ele pode importar o XML que foi gerado lá pela clínica. Tá? Então a clínica vai lá, faz o trabalho dela, o médico vai lá, assina como responsável, tudo direitinho, vai gerar um XML, vai mandar esse XML, o escritório importa, assina com certificado digital e transmite para o e-social. Então, ele vai gerar lá o 2240 lá direitinho, certinho. Bacana? Assim, eu acho que o que eu precisava dividir com vocês da folha basicamente é isso.
Tem alguma situação Legal. específica que às vezes vocês gostariam de me questionar, de me perguntar, que às vezes eu passei rápido aqui e não abordei? Não, só para tirar uma dúvida que eu não sei se eu ouvi bem, aquela parte de simulações, ela toda está disponível no Zen para o cliente do contador simular, correto? Exatamente. Beleza. Agora, levando esse assunto do cliente ser colaborativo um pouco mais além, a gente sabe muito bem hoje que hoje não, né? Já tem de uns anos para cá, é uma grande febre aí, os painéis colaborativos para as contabilidades, inclusive algumas contabilidades construíram um painel próprio de colaboração com o cliente para ter uma contabilidade mais online, mais automatizada e virtual possível para achatar o seu honorário e ganhar volume, né? Então, nós temos aí o exemplo Contabilizei, a gente tem, enfim, inúmeras hoje. A primeira pergunta é, na sua visão, o que faltaria, tá, em termos de departamento pessoal, em termos de layout de sistema, de departamento pessoal, e depois a gente fala do fiscal também, que são os 2 treinamentos que a gente já gravou, para que a gente tivesse, de fato, um portal onde o cliente da contabilidade pudesse alimentar e nós tivéssemos todas as informações possíveis para o processamento, de fato, ser o mais autônomo possível, diríamos assim. E se a gente está muito perto, por que não oferecer isso em ordem de white label para o escritório colocar a carinha dele lá? Vamos lá. A gente não está muito distante para entregar isso efetivamente para o cliente do escritório, não. Tá? O Kenet, ele me dá a possibilidade de eu pegar qualquer tela do Questor e abrir para o meu cliente. Seja tela, seja relatório. E com uma coisa bem legal que é a seguinte, no momento que eu levo para o Kenet, eu customizo. Vou dar um exemplo para vocês. Quero fazer um processo de admissão de um funcionário. Eu preciso pegar a tela de contrato inteira do Questor e jogar para lá? Não. Até porque vão ter muitas informações aqui que o cliente vai olhar e vai falar, cara, o que eu preencho aqui? Então, quando eu subo para o Kenet, eu configuro se eu quero mandar uma informação padrão ou se eu quero ocultar uma informação. Vou pegar um exemplo clássico aqui para vocês. Ó. Data de opção do fundo de garantia. Cara, para que eu vou pedir para o cara preencher isso aqui se eu sei que a data de opção geralmente é a mesma data da admissão? Então, eu não mando isso para lá. Esse campo ficou oculto. Então, esse facilitador também existe dentro do conceito do Kenet. Eu só libero aquilo que efetivamente faz sentido ser liberado. Aquilo que vai gerar um complicador, que vai gerar uma confusão, tira fora. Então, assim, eu tenho essa liberdade de pegar qualquer tela do sistema, no que diz respeito à tela de cadastro, ou até mesmo na geração de relatório, e compartilhar isso lá com o meu cliente. Nós falamos da folha. Eu poderia fazer isso no fiscal? Sem sombra de dúvida. Eu poderia, por exemplo, deixar liberado para o meu cliente lá um relatório de relação de faturamento. Ele entra e gera a hora que ele quiser. Ele vai tomar crédito num banco, ele não precisa ligar para o escritório e pedir isso. Não. E aí com travas, tá? Isso é que é legal. Vamos pensar no fiscal. Nós estamos no mês corrente do mês de junho. Eu vou deixar ele gerar um relatório de faturamento parcial, digamos assim, de janeiro, de 1º de junho a 15 de junho? Não. Eu travo. Olha, só está liberado até a competência anterior. Na contabilidade, eu posso fazer da mesma forma. Olha que legal. A contabilidade, geralmente, ela anda um pouquinho atrasada. Então, eu posso deixar lá programado um delay. Olha, cara, se eu estou aqui no mês de junho e eu estou fechando a contabilidade do mês de maio, só está autorizado o meu cliente a processar a geração do relatório até o mês de abril. Tudo isso eu configuro dentro da plataforma.
Só que aí entra o segundo ponto, que é a segunda pergunta que você fez. Cara, é a questão cultural. Qual é o cliente que está disposto a utilizar isso? É um universo muito pequeno. Então, quando você falou, Alex, do contabilizei, o cara já entra sabendo como é. Quando a gente vai para uma abordagem dessa para dentro de um escritório, aquele cara que a gente conversou, que ele é organizado, que ele é estruturado, que ele tem um departamento de TI interno, isso aqui é lindo, cara. Vai funcionar bacana demais. Mas aquele cara que é pequenininho, a primeira coisa que ele me devolve é a seguinte: se eu pegar uma solução como essa e colocar para o meu cliente, ele vai falar, não faço porque eu estou te pagando para fazer isso. Então, assim, cara, tem toda uma questão cultural que está envolvida nesse processo. O que a gente tem que ir fazendo ao longo do tempo? A gente tem que ir desmistificando isso, a gente tem que ir entregando essa evidência de que, cara, não é que você está fazendo o meu trabalho, é porque você me ajudando na construção disso aqui, você vai ter uma contabilidade muito mais precisa, muito mais próxima. Esse é o conceito, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ir construindo. Eu entendo, né? E aí a gente já está criando um brainstorm aqui que é bom que já fique gravado, que esses assuntos vão entrar nas demonstrações, mas eu acho que a objeção do uso dessas plataformas pelo cliente, de fato, é ele sentir que está fazendo algo que ele não fazia e entender que isso está otimizando a vida do escritório. Com certeza ele vai se posicionar contra. Na verdade, a primeira coisa que ele vai levantar é a seguinte: falar, beleza, eu faço, mas quanto é que vai reduzir no meu honorário? Não, então, aí é que tá. Aí o que eu penso nesse caso? Que, de repente, você trabalhar o fato de existir o sistema, de existir a plataforma, te dá a habilidade de trabalhar das duas formas. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, por exemplo, eu vou pegar um cliente que é pequeno, serviços, Simples Nacional, lá no estado do outro lado do país. Será que eu quero, de fato, oferecer para esse cara um atendimento próximo e personalizado? Né? Ou será que eu prefiro reduzir um pouco o meu honorário e falar com ele, está aqui uma plataforma onde você vai lançar, tá? Você vai fazer isso, isso e isso, e possibilitar com que eu atenda ele de maneira colaborativa. Sim, sem né? dúvida. Então, eu sempre digo o posicionamento, o seguinte, né? Que ele vai, é o posicionamento, né? Exatamente. Eu sempre digo o seguinte: não é o fato do cara ter a possibilidade que ele tem que aplicar. Sim. Ele pode continuar tratando o cliente dele da mesma forma. Esse cara eu cobro por isso, então vamos fazer o seguinte: ele manda os dados, a gente processa, a gente trata aqui, a gente devolve os impostos apurados, a gente vai o extra mile, que a gente chama, faz o serviço extra para o cara. Agora, o cara que já entra numa condição diferenciada de redução, hoje muitos contadores não têm condições de oferecer isso. Porque ele não tem ferramenta suficiente para isso, ele não tem processos suficientes montados para isso, né? Mas a gente já está chegando num ponto em que a gente tem quase tudo necessário para que ele tenha, né? Ele tenha isso como opção. Até porque já tem gente também que já está acostumando a fazer isso, porque vem de outras contabilidades online. 1 minuto, tá? Coloquei outra sala aqui no chat. Beleza. E aí, Alex, seria uma ideia pensar, né? É claro que eu entendo, eu acho, né? Não te perguntei, mas eu acho que a gente não tem isso white label hoje. Mas se nós tivéssemos isso white label, onde o contador pudesse colocar a logo dele ali, as cores dele,